Isso aqui é Vasco! Isso aqui eu não tô brincando não! Tá? Cadê esses gritinhos agora? Ei! Não venha marcar território aqui não, meu amigo! Aqui é Vasco! Vitória, não sou derivado. Meu estádio, torcedor que construiu. Lutei contra o racismo. Sou querido em todo o Brasil. Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar, ilumina o mar. Pelo popular e do povo para o qual abriu as portas, recebeu uma injeção de garra e obstinação. Qualidades fundamentais para o clube ter, no fim dos anos 20, o maior estádio do Brasil. São Januário foi obra do empenho dos vascaínos que se cotizaram para realizar. Hoje tem um timaço entre os 4 maiores do país. E até no pouco badalado handball, o Vasco deixa adversários para trás, numa demonstração óbvia de apoio às modalidades que mais carecem de suporte. Boa política, boa imagem. Aos poucos, o Clube da Colina vai capitalizando a fama de ser a grande potência esportiva nacional. De volta aos campos, à paixão, ao futebol. Ali, pelo início da década de 70, surgia mais um goleador, mais um ídolo. Dessa vez para ser o maior, o inesquecível, o eterno. Carlos Roberto de Oliveira entrou para a história vascaína em 1971, num jogo contra o Internacional, pelo campeonato, e a torcida do Vasco se repetiria durante 21 anos. Uma relação apaixonada que se anunciava viva a cada gol. Importante para mim, eu acho que foi ter conquistado um clube com a dimensão do Vasco, a sua torcida, e acho que a forma para conquistar isso foi a vontade, a determinação, a luta do dia a dia. Eu acredito que tudo na vida é uma troca, e desde o momento que essa troca ela seja espontânea, seja uma troca verdadeira, ela vai permanecer por muito tempo. E essa minha troca com o Vasco, com a torcida do Vasco, ela sempre foi muito verdadeira em todos os meus atos, nas minhas atitudes. E em muitos momentos acho que eu fui muito mais Vasco do que Roberto. O coração vascaíno de Roberto Dinamite era o símbolo pelo qual o Vasco aguardava para viver novas glórias. A primeira delas seria uma afirmação para o país. O Brasileiro de 74 foi do Vasco. A equipe conquistou o campeonato nacional ao vencer o Cruzeiro por 2-1 no Maracanã. Roberto terminava como artilheiro da competição com 20 gols. Só não pôde comemorar a autoria do gol do título, que coube ao atacante Jorginho Carvoeiro. A Roberto caberia muito, muito mais, como a criação de momentos antológicos do nosso futebol. Principalmente desse lance do Roberto, que dá um lençol na grande área. A pintura desenhada contra o Botafogo aconteceu em 76. Um ano depois, diante de um Maracanã lotado, o Vasco venceria o campeonato estadual em uma emocionante decisão por pênaltis contra o arqui-inimigo Flamengo. O clássico dos milhões daquela noite teve 2 heróis. O primeiro, Mazzaropi. Abrindo as portas para Roberto fazer o estádio explodir.
5-4. O ídolo festeja ao lado da torcida o primeiro título carioca no currículo dele. Como toda grande paixão, a relação Roberto e Vasco sofreu também com ausências. Foi assim em 80. Alguns meses e 8 gols depois, estava de volta. Um reencontro que comprovou a magia daquela relação. Roberto, com a camisa do Vasco, fez todos os gols na goleada de 5-2 contra o Corinthians. 5 gols no mesmo dia, no mesmo jogo. Escrevia o seu nome na história como o maior artilheiro de uma só partida do brasileiro até aquela época. O Brasil, o retorno com a torcida do Vasco da Gama no jogo contra o Corinthians, onde eu consegui marcar 5 gols. Aquele dia que a coisa, tudo acontece. Tudo... Absolutamente não respeita épocas, é a rivalidade entre Vasco e Flamengo. E Roberto soube, como poucos jogadores, decifrar a importância do clássico. Não é à toa que a memória dele viaja até a decisão do campeonato de 81, assim que se pergunta sobre um gol fundamental entre os mais de 700 que marcou. Eu acho que um gol que foi interessante, assim, 45 do segundo tempo. Então acho que esses gols assim marcam, né, pro torcedor do Vasco, pra gente em especial, né. Flamengo e Vasco decidiram também o estadual do ano seguinte. Marquinho estava escalado para ser o homem da vitória. Aquela cabeçada surpreendeu quem se assumia favorito por antecipação. O Vasco, campeão, ganhava na bola, no talento, um troféu que o adversário pensava já ser dele. Roberto, o ídolo, era a referência de um clube que sempre soube como moldar os seus craques. E na década de 80, essa forma criaria uma geração inesquecível. Primeiro, Giovani e Mauricinho, campeões do Mundial Júnior de 83. 2 anos depois, um garoto pequeno, rápido, indisciplinado e genial. Romário nasceu para o mundo nas escolinhas do Vasco. Se há uma coisa que o Vasco faz bem, realmente é utilizar bem São Januário. Isso é tradição no Vasco, sem razão. Quem o clube não formou, veio através da arte de contratar. Assim chegaram Dunga e Tita. Assim veio o então desconhecido Mazinho. Aquela reunião se transformou em um time fantástico, uma combinação de talentos que só poderia resultar em troféu. O estadual de 87 terminou num chute forte de Tita. Foi o estopim para detonar um baile no Maracanã. O Vasco tirava o Flamengo para dançar com a autoridade de um grande campeão. Dunga e Tita não ficariam para a festa do ano seguinte. As peças mudavam, mas a alma permanecia intacta. A raça vascaína, aquele poder de superação que venceu o preconceito no passado, continuava lá. A vocação para revelar artilheiros também. Sorato era a novidade no ataque e Bismarck, o dono da categoria no meio-campo. E assim, um pouco rejuvenescido, o Vasco faria de 88 mais um ano histórico. Além de conquistar o bicampeonato estadual, o time daria um dos maiores passeios de todos os tempos em cima do Flamengo. Foram 3 jogos. O primeiro, válido pelo terceiro turno, terminou 3-1 para o Gigante da Colina. No segundo, já pela decisão do título, o time da virada faria jus ao apelido e venceria por 2-1. A vitória final acabou vindo pelos pés de um reserva. O lateral Cocada, que antes fora jogador do Flamengo, transformou em gol o desejo de vingança. 1-0 no terceiro jogo. O Vasco conquistava o bicampeonato.
A audácia que os jogadores sempre demonstraram no campo recebia eco nos bastidores. Do clube jamais perderam uma oportunidade de dar ao time o que ele necessitasse. Um depósito de 2,5 milhões de dólares na Federação do Rio levou Bebeto para São Januário. O craque passava a ser a mola mestra de um grupo que contava com a volta de Tita. O objetivo era a conquista do segundo título brasileiro. O Vasco foi demolindo os adversários até garantir a vaga na final com uma vitória por 2-0 contra o Internacional. A decisão era a oportunidade. Num cruzamento do lateral Luiz Carlos Vinck, o jovem Sorato acertava a cabeçada da vitória. Alívio e felicidade. O Vasco era campeão brasileiro de novo e, dessa vez, na casa do inimigo. Roberto não participou da campanha do Brasileiro. Tinha deixado o clube por mais um curto período, jogando pela Portuguesa. Mais uma ausência que terminaria em festa. Um experiente dinamite estaria de volta para se despedir definitivamente da torcida com mais um título. O primeiro de uma série memorável. O ano 1992. O Maracanã interditado. O campeonato estadual transferia o seu palco principal para São Januário. E o Vasco soube aproveitar a vantagem de jogar todos os clássicos em casa. Ganhou o campeonato por antecipação ao vencer o Bangu e sem uma derrota sequer. Foi a 5ª conquista invicta do clube, a primeira depois do Expresso da Vitória. No último jogo, um empate contra o Flamengo, a felicidade pelo título contrastava com a tristeza de um adeus. Roberto Dinamite deixava os campos de futebol. Eu me emociono até agora, falando um pouco do Vasco, me emociono. Porque o Vasco foi e continua sendo importante. Como sempre aconteceu no Vasco, um grande jogador partia enquanto outros surgiam. Edmundo foi lançado. Não ficou muito antes de sair do Vasco pela primeira vez. Mas a base do time, genuinamente vascaína, feita por jogadores como Bismarck, Valdir, Carlos Germano e companhia, calou os que desdenharam do título do ano anterior, dizendo que tinha sido o Campeonato de São Januário. As provocações foram engolidas com o tempero do bi. No Maracanã, o Vasco bateu o Fluminense na final. Venceu o primeiro jogo por 2-0, graças ao oportunismo de Valdir, artilheiro do estadual com 19 gols. No jogo seguinte, um pequeno susto, derrota por 2-1. O Fluminense, porém, não era páreo. Na noite decisiva, o Vasco fez valer a sua vantagem. Teve a chance da vitória no pênalti batido por Bismarck. Nem era preciso. O 0-0 bastou para o Vasco garantir a taça. No ataque, Denner, arisco e habilidoso, teve uma passagem fantástica e dramática pelo clube. O coração da torcida já se derretia pelo talento do novo ídolo quando um acidente interrompeu brutalmente a carreira dele. Denner morreu há poucas semanas do fim do estadual. Uma grande perda, demonstração de superação ainda maior. O Fluminense não conseguiu respirar no jogo decisivo, nem depois que Ian desperdiçou um pênalti. O herói daquela tarde acabou sendo o substituto de Denner. Jardel marcou seu nome na história do clube ao marcar os gols na vitória por 2-0. O Vasco era tricampeão do Rio de Janeiro pela primeira vez. Só sendo vascaíno mesmo. Mais glórias.
Edmundo, que tinha sido parte importante na primeira das 3 conquistas, rodou muito até descobrir que deveria voltar para casa. O reencontro entre o craque e a torcida aconteceu em 96. A chegada dele iniciava a formação de mais um time de sonho. O zagueiro Mauro Galvão, veterano, talentoso, líder, era também peça fundamental. Como sempre, porém, a grandeza do Vasco estava em suas próprias raízes. Dessa vez, essas raízes apresentavam Pedrinho e Felipe. Nós chegamos juntos aqui em São Januário, em 1983, e fizemos os devidos testes que tinham marcado. E tanto eu quanto ele, nós fomos aprovados devido à análise do professor. O Campeonato Brasileiro de 97 emprestaria época e local para o novo desfile. E assim foi. Edmundo dava brilhantismo à campanha. Marcou 29 gols, tornando-se o maior artilheiro da história da competição. Um recorde só não bastava. Na partida contra a União São João, Edmundo fez 6 gols, batendo o feito de Roberto na volta da Espanha. O Vasco atropelou, impôs respeito, arrasou os adversários. O Flamengo, por exemplo, foi goleado por 4-1. A equipe dona da melhor campanha chegava à final como favorita. Nem precisava ganhar para ser campeão. O Palmeiras, bem que se esforçou, passou 180 minutos tentando inutilmente fazer um gol. O Vasco anulou com eficiência as armas do rival e deixou o Maracanã em delírio. O terceiro título brasileiro estava aos pés dos homens que vestem a camisa Cruz de Malta. Contra preconceitos e armadilhas no passado, teve ainda agora que continuar na luta. No estadual de 98, amedrontados pela imensa superioridade do Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo apelaram para uma manobra covarde. Abandonaram o campeonato com medo de dar vexame. O Vasco foi o campeão, de fato e de direito, até porque nunca fugiu do confronto. Esteve sempre pronto a decidir no campo quem era o melhor. Campeão no centenário. Melhor presente não poderia ter. Poderia repetir a façanha de 50 anos antes. O continente estava mais uma vez pronto a ser conquistado. E o Vasco, com o brio que lhe é característico, não deixou a oportunidade escapar. Em 1998, repetiu o feito do Expresso da Vitória. A locomotiva agora tinha outras forças de impulsão. Luizão, Donizete, Pedrinho, Felipe e Mauro Galvão embalaram a nova e espetacular campanha. Os mexicanos do Guadalajara e do América foram os primeiros a cair diante do Vasco. Cruzeiro e Grêmio também tentaram parar a máquina da Cruz de Malta. Em vão. Um Vasco inquestionável superou a todos. Na semifinal contra o River Plate, novamente desdenharam do poder de superação vascaíno. Os argentinos repetiram os mesmos erros de outros e ficou claro que já se consideravam finalistas antes mesmo da partida decisiva em Buenos Aires. Cantaram a classificação cedo demais e pagaram caro pela bravata. O pé certeiro de Juninho, aos 38 minutos do segundo tempo, indicava o caminho da decisão. Calava a capital argentina e uma certa arrogância dos nossos vizinhos e rivais.
O Barcelona de Guayaquil foi o último a ser batido, em 2 jogos históricos, emocionantes e inesquecíveis. Primeiro no Rio, 2-0, mas faltava ainda o jogo em Guayaquil, no Equador. E lá foi o Vasco arrancar na marra a conquista que faz do ano do centenário um período mais do que completo, mostrando a toda a América do Sul que a potência chamada Vasco da Gama não é feita só do que ficou no tempo. É, sim, uma realidade a toda prova. É, 100 anos a gente só faz uma vez, que é o nosso maior patrimônio. Sem ela, nós não poderíamos chegar a lugar nenhum. Com o apoio dessa maravilhosa torcida, é que o Vasco está nessa situação que está hoje. Graças à torcida do Vasco. Esse clube, agora com 100 anos, nunca vai se deixar levar por acertos do passado. O Vasco tem Ipojucã, Roberto, Edmundo, vai ser de muitos outros. Disso, nem os mais ferrenhos adversários podem duvidar. Lá se vão 100 anos. Lá se vão centenas, milhares de momentos na memória. Uma vida de brilho intocável. Uma louvação à garra, à persistência. Um filho do povo, criado com amor, escrevendo sua história pelas linhas do orgulho. O orgulho de ser vascaíno. Um arrepio coletivo a povoar arquibancadas, lares. Se quiser contar para os seus filhos, para os seus netos, conte. De peito aberto, coração batendo forte, em alto e bom som. Vasco da Gama, sua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar, ilumina o mar. Isso aqui é Vasco! Isso aqui eu não tô brincando não! Tá? Cadê esses gritinhos agora? Ei! Não venha marcar território aqui não, meu amigo! Aqui é Vasco! Vitória não sou derivado, meu estádio torcedor que construiu. Lutei contra o racismo, sou querido em todo o Brasil.